Cody Rhodes deve ser o cara da WWE? A minha opinião é que ele é uma pessoa aceitável para o posto, indo contra a opinião de muita gente nas mídias sociais e aqui no YouTube que acham que o Cody Rhodes é uma farsa, chato e não deveria ser campeão da WWE. Você quer saber o que eu acho? Então assiste esse vídeo até o final, pois a minha opinião talvez mude a sua. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, para que você fique antenado com tudo que a gente está fazendo aqui no canal. Mas o mais importante, assista esse vídeo do início até o fim, pois é isso que vai fazer com que o YouTube divulgue o nosso canal e faça com que ele venha se tornar um dos maiores canais em língua portuguesa sobre luta livre no mundo. Então, vem com a gente, porque agora chegou o nosso momento sincerão do dia. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E se tem uma coisa que eu sei é que o público sempre reage estranho quando uma pessoa é elevada ao posto de ser o cara da companhia. Aquele que vai carregar a companhia nas costas, fazendo mídia, fazendo apresentações para pessoas de diversos locais, de diversos públicos. A gente sabe que esse é sempre um assunto controverso. Ao longo da história, a WWE sempre escolheu pessoas para carregar o seu nome. E a gente vê isso desde o início da companhia. Nas décadas de 60 e 70, o cara da companhia foi Bruno Sammartino. Na década de 80, o cara da companhia foi Hulk Hogan. Na década de 90, no início da década de 90, foi Bret Hitman Hart. E na era da atitude, foi Stone Cold Steve Austin e posteriormente The Rock. A partir de 2002, a WWE escolheu John Cena. Só que o grande problema é que, ao contrário de todas as pessoas que vieram antes, que o público clamava para ser o campeão, e quando ele foi elevar esse posto, o povo delirou. Quando o John Cena foi colocado nesse posto, na verdade o povo não estava clamando tanto por isso. Tanto é que, se você for no WrestleMania 21, o lutador que foi mais celebrado como se tornando campeão na companhia foi o Batista, que foi o main event do WrestleMania, e não o John Cena. Então, a verdade é que, por conta disso, muita gente criticava o John Cena, falava que o cara não tinha moveset, os promos dele eram rasos, ele era um lutador fraco, ele ficava falando, cantando spot durante a luta inteira. Muita gente criticava o John Cena, e o fato de ele sempre estar como campeão ou estar no main event disputando títulos, fosse com o Randy Orton, fosse com o Batista, fosse com o Undertaker, fosse com o Edge, fosse com quem fosse com o Triple H, as pessoas criticavam muito ele por conta disso. E aí, depois disso, quando chega nos anos 2010, quando a WWE resolve mudar o seu foco para o Roman Reigns, o pessoal percebeu isso logo de cara. A pessoa percebeu o seguinte: olha só, eu não quero ser empurrado um campeão para chamar de meu, eu quero ter o meu lutador. E essa mudança de cenário começou a acontecer no WrestleMania 30, quando o público andou para o cenário que a WWE colocou, em que ia ser o Batista vindo de Hollywood para lutar contra o Randy Orton. E o público simplesmente andou para isso, vaiou terrivelmente a vitória do Batista na Royal Rumble. Por quê? Porque eles queriam que o Daniel Bryan fosse o cara a ganhar o título. Eles queriam que o Daniel Bryan fosse o cara da companhia. Então, quando, logo depois, a WWE vem com a figura do Roman Reigns e começa a empurrar o Roman Reigns como sendo o cara da companhia, na verdade a WWE perde o trem. Porque em 2014, no WrestleMania que o Batista ganha, o Roman Reigns ele foi celebrado. Se a WWE tivesse colocado a cancha para cima do Roman Reigns no WrestleMania 30, talvez eles tivessem conseguido fazer o Roman se tornar o cara da companhia. Mas eles perderam um ano. Eles deram essa cancha para o Roman Reigns já em 2015, quando o público ainda já tinha tido a experiência do Daniel Bryan e ainda queria ele como seu campeão. Então, quando o Roman Reigns ganha o Royal Rumble de 2015, o público vaia tremendamente, e nem o The Rock indo para o ringue para levantar o braço dele salva o fato de que o público odiou a vitória do Roman Reigns. Então, de lá para cá, sempre que a WWE coloca um cara como o cara da companhia e empurra isso, né, para o público odeia isso. É claro que isso mudou um pouco de figura quando o Roman Reigns se tornou vilão, que era uma coisa que todo mundo estava pedindo. E quando a WWE finalmente fez isso ali em 2020,
quando o Roman Reigns volta do começo da pandemia e se torna essencialmente um vilão e cria a figura da Bloodline, isso muda de figura completamente e o público começa a vibrar, apesar dele ser vilão, e aí aquela coisa de celebrar o vilão para depois vaiá-lo, né? Então, esse joguinho aconteceu muito durante aquele reinado antológico do Roman Reigns como campeão. E a WWE nessa época, como o Roman era o vilão, apesar do The Rock falar que ele é o chefão final, na verdade o chefão final da WWE naquele período foi o Roman Reigns, a WWE conseguiu elevar vários lutadores, colocando eles para lutar contra o Roman Reigns e quase vencendo, né? Então isso aconteceu, isso foi muito bom. Quando chega a figura do Cody Rhodes agora, e essa que é o grande questionamento das pessoas, muita gente criticou o fato do Cody Rhodes receber a oportunidade de derrotar o Roman Reigns e ser colocado como o novo cara da companhia. E quais são as críticas que as pessoas em geral fazem? Primeiro, que o moveset dele é meio estranho. Por exemplo, essa história de ele ficar usando as cordas para fazer springboard e depois fazer um cutter, que é o caso do Cody Cutter, é um moveset que é estranho, assim, a pessoa tem que ficar parada, né, para poder receber o golpe. Por exemplo, se fosse o Samoa Joe ali para receber um Cody Cutter do Cody Rhodes, ele provavelmente faria aquele movimento que ele dá um passo pro lado e fala assim, não, né? Porque realmente se o cara é mais espertinho, ele faz isso, e o Cody cairia de costas no chão. Então, o moveset do Cody, apesar de ele ter uma boa variedade de golpes, ele estar disposto a tomar uns bumps, por exemplo, ele de vez em quando ele toma ali o seu superplex, que é um movimento que machuca bastante, a verdade é que isso acaba atrapalhando, né? As lutas dele são lutas que às vezes parecem um pouco repetitivas, não tanto quanto o Jey Uso usa e abusa do super chute e isso acaba atrapalhando, mas muita gente critica o Cody Rhodes por causa dessa questão do moveset dele. Outra coisa que o pessoal critica, e aí isso tem a ver com o estilo de luta que a gente vê hoje, principalmente estimulado pela AEW, é que o Cody ele não é um lutador espetacular no ringue, ele não faz muitas piruetas, ele não é high flyer, ele não dá moonsault, e isso é uma característica do que as pessoas estão apreciando hoje. A WWE, e aí muito influenciada pelo estilo de luta da AEW, está sofrendo um pouco com isso e está tentando se adaptar, aonde ela tenta incluir e inserir no seu estilo de luta mais técnico alguns movimentos mais acrobáticos. Por quê? Porque na AEW você vê muito isso, e os fãs estão clamando por isso. No cenário feminino isso está sendo mais interessante, porque muitas atletas mulheres da WWE hoje vêm da ginástica, então ela já tem naturalmente esses movimentos. E o principal exemplo é a Tiffany Stratton. Entre os homens, isso ainda não está se apresentando muito, mas você vê alguns lutadores, até lutadores grandes, fazendo algumas coisas impressionantes no ringue, como o Otis e principalmente o Ivar, dos War Raiders. Então, assim, a WWE está tentando ali inserir, né? Você tem ali o Logan Paul, que está conseguindo trazer alguns estilos, alguns movimentos, que até são copiados do Hangman Adam Page, da AEW, mas ela está conseguindo inserir alguns desses movimentos, mas o Cody não tem. Então, muita gente critica o Cody por não ter esse estilo de luta que é valorizado hoje. E além disso, o Cody ele tem um carisma, ele tem uma aura no microfone, mas tem outros lutadores que têm mais carisma do que ele. E que se você colocasse na figura do cara da companhia, talvez atraíssem mais atenção. Você tá só 4 aqui. O Roman Reigns, o Gunther, que hoje é campeão mundial peso pesado, o Kevin Owens, que tem uma persona, por causa do jeitão dele, que acaba atraindo as atenções, e o cara que hoje é o Ultimate Underdog, que a WWE precisa para ontem colocar como campeão mundial, na minha opinião, que é o Sami Zayn. Então, você tem caras que têm mais carisma, têm mais interesse do público do que o Cody Rhodes. E tem um que está chegando, que eu acho que é um campeão, até de repente até o final de 2026 vai ser campeão mundial, que é o Jacob Fatu, que ele tem tudo isso. Ele tem carisma, ele tem microfone, e ele tem movimentos acrobáticos no ringue, mesmo sendo um cara de 120 quilos. Então, ele junta tudo isso e é possível que ele venha a ser um cara aí muito utilizado pela WWE no futuro. Então, essas são críticas que as pessoas fazem para o Cody Rhodes. E a pergunta é, isso faz com que ele não deva ser o cara da companhia, não deva ser o campeão da WWE? Pois é, eu digo que isso são limitadores, sim, mas que não necessariamente impedem do Cody ser. Por quê? Primeiro de tudo, o Cody ele é um cara que está disponível para fazer tudo que a WWE faz. E isso é importante a gente notar.
O título de campeão da WWE, o título de cara da companhia, ele não é algo tão ganho por merecimento, mas ele é algo como uma profissão. É como se você recebesse no seu trabalho uma função de diretor da companhia. Ele não vai ser tanto pelo fato de você ser um excelente técnico ou um grande gestor, mas vai ter muito a ver com a sua visão e o carisma, nas vezes, que você vai apresentar para o público de fora sobre o que é a companhia. E muita gente da WWE não gosta de ter esse posto de campeão da WWE porque não entende que está no momento, na sua vida e na sua família, de ter todas essas responsabilidades. Ser campeão da WWE toma muito tempo. Porque o cara, ele acorda, ele dá entrevista em casa, ele vai de tarde, vai pra televisão fazer um marketing do show que vai acontecer à noite na cidade. Aí o cara tem que estar disponível para lutar e quanto mais o cara luta, mais ingressos a WWE vende, principalmente para shows que não são televisionados. E o Corey, ele tá disponível para tudo isso. Nós temos na história de lutadores que chegaram e falaram, pô, não quero isso pra minha vida agora. Dois exemplos clássicos, Shawn Michaels. Shawn Michaels, quando voltou pra WWE em 2002, ele ganhou o título mundial uma vez contra o Triple H, depois ele ficou no main event por anos e elevando os campeões com quem ele lutava, mas sempre perdendo. E hoje a gente sabe que ele fez isso porque ele não queria ser campeão, porque ele entendia que não queria ter toda essa tensão e todo esse estresse. Isso poderia trazer de volta a alguns demônios que afetavam ele lá até 1998. E um outro caso clássico foi o Eddie Guerrero, que foi campeão indiscutível da WWE em 2004, ganhando do Brock Lesnar no No Way Out, mas que 4 meses depois ele basicamente pediu para a companhia para tirar o título dele. E aí eles deram o título pro JBL. Então a verdade é que tem muita gente que chega e fala, pô, esse tipo de trabalho não é para mim. Então, a WWE ela precisa escolher quem é que vai aceitar esse posto. Tem gente que não quer, tem gente que quer. Então, muita gente fala, poxa, eu acho que o AJ Styles devia estar no lugar do Cody Rhodes. Alguém já perguntou para AJ Styles se ele quer ser o cara da companhia hoje? De repente o cara não quer. O cara tem um monte de filho, a carreira dele já está completamente solidificada. De repente o cara quer trabalhar ali no midcard, ajudar e apoiar outros lutadores a crescer e coletar o cheque dele de 7 dígitos e levar para casa e ser feliz com a família dele. Então a gente precisa entender isso. O Corey, ele está disponível para tudo isso, ele está disponível para esse momento para ser o cara da companhia. E a gente precisa valorizar isso. Uma outra coisa é que o Corey, ele conecta bem tanto com adulto quanto com criança. Ele é um cara muito carismático. Ele vai pro house show, ele conversa com todo mundo, ele dá entrevista para todo mundo, ele dá autógrafo para todo mundo. Tem cenas dele tirando foto com criança. Teve um caso antológico logo no começo do reinado dele como campeão, em que um camarada levou pro house show um cartaz perguntando se o Corey não queria ser padrinho de casamento dele. E o Cody Rhodes não só aceitou, como foi. Tem gente que achava que ele havia aceitado de brincadeira, mas ele foi padrinho do cara. Assim, uma coisa que ele não precisava fazer e ele fez. O Corey ele faz Make-A-Wish como o John Cena fazia. Ele está sempre representando bem a companhia. E é isso que a companhia quer. Ela quer um cara que represente a companhia, que seja fácil da companhia, que seja um cara agradável. Se você observar, por exemplo, uma entrevista do Roman Reigns ali, para os idos no final de 2000, dos anos 2010, início dos anos 2020, o Roman Reigns dando entrevista é um cara bem carismático, entendeu? Ele foi no programa do Jimmy Fallon e deu uma excelente entrevista. E o Cody Rhodes também já fez isso. Então a companhia quer isso, do cara que é o front da companhia, ele quer um cara que esteja disponível, um cara que conecta bem com o público. E além disso, o cara da companhia, ele tem que ter uma história de origem, como se fosse um super-herói. Né? Então, você tinha, por exemplo, o Bret. O Bret, a história de origem dele era o fato de que ele era um mid-carder, veio do Canadá, ele é um camarada que tinha um físico parecido com as pessoas normais, então por isso que o público conectava com ele. Mesma coisa do Daniel Bryan. O Daniel Bryan, ele era um cara que tinha a minha altura, né? Ele tem um pouco mais do que a minha altura, talvez. Então as pessoas olhavam para ele, viam um camarada normal e pensavam assim, poxa, eu podia ser o Daniel Bryan, se eu tivesse trabalhado, eu podia ter chegado no nível dele. Então o Cody Rhodes, ele tem a história perfeita. Apesar de ele ser um camarada que é um pouquinho mais alto do que o normal, mas ele ainda é um cara com uma estatura razoável, não é um cara de 2,10 metros de altura, como o caso do Diesel, do Kevin Nash. Mas a história de origem dele era perfeita. Um lutador que era de segunda geração, um cara que tinha tudo, foi mandado embora porque
não tinha uma persona boa, foi pro cenário independente, trabalhou na persona dele, fez de tudo para melhorar, voltou para a WWE e, o mais importante, queria conquistar aquilo que o pai dele não conquistou. Queria conquistar aquilo que o pai dele teve a chance de conseguir e foi tirado das mãos dele. Eu sei que muita gente pode achar chato a história do Dusty e o Corey ficar falando sobre essa história do Dusty, mas durante muitos anos o Corey ele ignorou a história do passado dele porque ele queria ser ele mesmo. E depois de um tempo ele percebeu, cara, mas essa não é a minha história. A minha história é conseguir para o meu pai aquilo que eu não consegui. É a história de eu ter chegado para ele e ter falado, pai, eu vou conseguir o título que arrancaram das suas mãos no Madison Square Garden. Para quem não sabe a história, teve uma luta que o Dusty venceu, ganhou o título mundial da WWE, mas tiraram o título dele num Dusty Finish, num final que, assim, que o juiz entendeu que não foi válido. Então, poxa, eu vou pegar o título, eu vou ganhar esse título e eu vou colocar nas suas mãos. Então, essa é uma história que ressoa com muita gente. E isso foi muito bom para trazer pro Corey uma imagem humana, realista, do porquê que ele estava querendo alcançar aquilo. E foi isso que fez com que o WrestleMania 39 e o WrestleMania 40 fossem tão bem sucedidos. E porque no final, quando o Corey ele fez o pinfall no Roman Reigns, no final do WrestleMania 40, o público vibrou da forma como vibrou, como há muito tempo a gente não via. Então a gente, por mais que você tenha críticas ao estilo de luta dele, é preciso se ressaltar uma coisa. O Corey, ele tem um estilo de luta que casa bem com diversos tipos de lutadores. Ele consegue lutar bem com um lutador, ele consegue lutar bem com um lutador técnico, ele consegue lutar bem com um cara grande. O Corey tem lutas boas com qualquer tipo de lutador. E é isso que é importante. Se você tem um lutador que tem um estilo de luta que não casa bem com o outro, isso limita ele. Isso acaba limitando o avanço dele. E o Corey não. O Corey ele tem um estilo de luta que casa bem com qualquer tipo de lutador. Então, considerando tudo isso, eu entendo que sim, o Cody Rhodes ele precisa e deve se manter como cara da companhia. Por quanto tempo eu não sei. De repente, ele pode continuar até sendo o cara da companhia sem ser o campeão. Isso o John Cena fez durante um bom tempo. Teve épocas que o John Cena não era o campeão da WWE, mas foi ainda assim a face da companhia. E eu acho que isso pode vir a acontecer com o Cody. O Cody, ele ser a face da companhia aí pelos próximos 5 anos, 5 a 10 anos, ele é um cara jovem ainda, mas não necessariamente ele ser o campeão, mas ainda assim ele está representando a companhia para fora. Essa é a minha opinião sincera sobre o Cody. E qual é a sua? Você acha que ele deve sim ser a face da companhia e o campeão da WWE? Ou você acha que ele é overrated, que ele não deveria ser e que um outro lutador deveria ser? Comenta aqui, coloca aqui nos comentários se você acha que um outro lutador deveria ser a face da companhia no lugar do Cody Rhodes. E se você quiser saber a minha opinião sobre o main event feminino da WrestleMania desse ano, você vai querer assistir esse vídeo aqui, porque na minha opinião, a Io Sky ser colocada como campeã nessa luta, nessa disputa entre a Bianca Belair e a Rhea Ripley, foi talvez um dos maiores erros que a WWE cometeu esse ano. Quer saber mais sobre isso? Assiste esse vídeo que vai aparecer aqui agora. E não deixe de se inscrever em nosso canal. É isso que vai fazer o nosso canal crescer e se tornar um dos maiores canais em português sobre luta livre do mundo. Conto com você. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até mais.